Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio para Paraibano Podcast. Nós vamos falar hoje da igreja de Laodiceia, a última igreja das 7 cartas. Rapaz, já estou empolgado, Alfredo. Já viu como é que é? Nossa, eu nem acredito que a gente está chegando lá na 7ª carta. Nós vamos estar aí no YouTube, vamos estar no Facebook, no Instagram, né? Em todas as plataformas aí. Também estamos na radiowaibo.com, né? E convido você a estar conosco nessa última parte da igreja, né? Já vou adiantando, um dos nossos próximos episódios, depois que a gente terminar a carta de Laodiceia, o próximo episódio depois dessa carta vai ser o antes e o depois. O antes e depois da participação, né, da igreja. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o capítulo 4 começa, né, depois dessas coisas. Então agora nós estamos falando do quê? Do antes. Do né? antes, exato. Do antes, né? E daqui a pouco nós vamos falar pro depois, mas o depois ainda não chegou ainda não, né? Tá não, bom, Alfredo? Não chegou ainda não. Então é isso aí, ó. Chama o Alfredo aqui para estar conosco aqui mais uma vez. Alfredão, muito obrigado. Eu que agradeço. E também lembrando você que, ó, em breve nós estaremos aqui, ó, presente diário. Nós vamos estar fazendo o devocional. Já gravamos alguns, tá, Alfredo? Olha que maravilha, hein? Já gravamos alguns em breve, né? A partir do mês de maio, nós estaremos lançando, a partir do dia 1º de maio, dia do trabalho, olha né? Aí, dia do trabalho aí no Brasil. Nós estaremos lançando nosso devocional aí, né, em concordância aí com o pessoal do Presente Diário, lá da Rádio Transmundial. Olha que beleza. É isso aí, então um grande abraço a todos vocês, estamos juntos. E nossos episódios estão ao ar aqui às 8 horas da noite, aqui dos Estados Unidos, e às 9 horas lá no Brasil. Perfeito. Tá joia? Então é isso aí. Alfredo, a bola é contigo. Manda um abraço aí, igreja de Laodiceia. Ok, tá? Então bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos acompanham aí toda semana, né? Que tem nos presenteado aí com a sua... assistindo, né, o nosso programa. Sim. E fazendo comentário e dúvidas também. Eu sei que o livro de Apocalipse pode trazer dúvidas, e qualquer dúvida também pode colocar nos comentários, que a gente estará aqui com certeza procurando responder as dúvidas, né, porque das pessoas. Aqui, rapaz, vai ter muita curiosidade nessa cidade aqui de Laodiceia, né, rapaz? Uau, rapaz, tô curioso aqui, ó. E olha, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre essa cidade tão interessante. Diga lá, Alfredo. Então, olha só, a Laodiceia, o nome da cidade não era Laodiceia. Não era? O nome da cidade era Dióspolis. Dióspolis, um pouquinho diferente. Era Dióspolis por causa que era a cidade de Zeus. Ah, ok. Que era top na mitologia, da mitologia grega. O Zeus era o top. Sim. Então havia ali uma estátua enorme, um templo enorme feito para Zeus. E o que acontece? Quando o Antíoco II conquistou a cidade, ele queria mudar o nome da cidade e ofereceu o nome da cidade para a esposa dele, que chamava Laodice. Laodice era o nome da esposa dele. Uhum. Ele queria dar esse nome para a cidade. Porém, o pessoal de Laodiceia não aceitavam muito. Não, a cidade é a cidade de Zeus, tem que ficar aqui o nome e tal. E o que ele fez? Falou, ok, se eu causar guerra aqui vai dar problema. Uhum. Se eu colocar força vai dar problema e tal. Ele usou de uma estratégia muito comum. Ele começou a trazer mármore, colocar na cidade, enfeitar o templo de Zeus, trazer riqueza para a cidade. Sim, começou a dar um trato. Começou a, né, deixar a cidade ainda mais linda. As pessoas olharam e falaram, pô, esse cara até que é gente boa. Sim. E aí o que aconteceu? Comprou as pessoas com dinheiro. Nós vamos ver várias coisas aqui na carta de Laodiceia que tem muito a ver com isso. Sim. Não é? E então o povo concordou em trocar o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia, em homenagem à mulher dele, Laodice. Sim. Então colocou ali o nome da cidade de Laodiceia, né? E o incrível que pareça, nessa cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima, muito rica. As pessoas ali eram de muita posse. Polo, né? Um polo muito comercial, de comércio muito... Haviam várias coisas ali. E de novidades, né? Coisas diferentes, específicas, né? Específicas. Sim. Você veja que quando teve um terremoto em Laodiceia, e o imperador Nero foi enviar dinheiro para eles, para reconstruir a cidade, como também haviam cidades em volta ali, né? As cidades que eram próximas ali, Sardes, aquelas cidades tudo era próximo. O imperador enviou dinheiro para reconstruir a cidade. Sabe o que o pessoal de Laodiceia disse? Sim. Não precisamos do seu dinheiro, a gente mesmo reconstrói, nós temos o suficiente aqui. Sim, uau. O orgulho era lá em cima. O pessoal orgulhoso até não querer mais. Sim. Não é? Então isso era algo muito interessante. E ali em Laodiceia havia
várias escolas de medicina. Uau. Muito avançada para a época. Sim. E um dos maiores áreas de medicina que havia em Laodiceia era oftalmologia. Tanto que um dos médicos de Laodiceia, que escreveu um tratado sobre oftalmologia, foi usado os escritos dele até o século XVI. Uau, coisa nova, né? Você vê? Quer dizer, o cara era muito fera para a época. Então, ali, você vê, era uma cidade muito rica, uma cidade que tinha escolas de medicina muito, muito avançadas para a época. Sim. E uma cidade também, onde era o centro da moda do Império. Uau. Né? Então, por exemplo, hoje nós vemos o centro da moda, hoje é a Europa, né? Seria, e França, né? O Paris. Paris, Milão, Londres, né? São o centro da moda. O que eles lançam, todo mundo usa, né? Sim. Mas nessa época era Laodiceia. Uau. E Laodiceia produzia uma lã negra. Sim. Que era produzida lá. Sim. Então, se fosse ter o São Paulo Fashion Week, né? Laodiceia Fashion Week. Seria o que era na época, né? Então, era um lugar assim onde o pessoal esbanjava mesmo, era um pessoal muito orgulhoso. Sim. E havia também ali águas termais. Aí que entra, né? A história, né? Águas Tem negócio de água aí, daqui a pouco, olha aqui, ó, tá frio, né? Tá quente, tá frio, então a gente vai fala um pouco de temperatura, né, aqui dessa temperatura. O porquê da temperatura, é verdade. Tudo tem um porquê, né, gente? Você lê a Bíblia, você fala, o que tá dizendo aqui? Vamos estudar, porque com certeza você vai ver o que tá acontecendo. Sabe que Jesus, ele sempre usava para falar com as pessoas, vocês que nos acompanharam nas parábolas, você vê que Jesus usava ali coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver, não é? Então ele dizia, o reino dos céus é comparado ao grão de mostarda. Que o pessoal estava acostumado com olhar os lírios do campo. Eu falava daquelas coisas que havia ali. Quando ele escreve essas cartas, ele usa do mesmo jeito. Ele vai usar, nós vamos ver aqui que nessa carta ele vai usar o que eles têm de moda, ele vai usar o que eles têm de oftalmologia, de recurso de medicina. Natural, né? Ele vai usar o que ele tem de recurso natural, que eram essas águas termais, eram salobras, ruim de beber. Sim, mais. Né? Ele vai usar a moda, as vestimentas, ele vai usar tudo nessa carta aqui para passar para eles a mensagem, passar para o bispo ali, a mensagem que ele quer passar para eles. Ele vai comparar e vai dizer, tá vendo isso aqui? Isso aqui é assim, 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 assim. É você. Bom. Não é? Então, Jesus sempre faz isso. E um dos grandes pregadores que fazia isso na história da igreja, dos pais da igreja, que é chamado Boca de Ouro, que é São João Crisóstomo, né? Crisóstomo é ouro, né? Sim. Boca de ouro. De crisol, né? De crisol. Então, Crisóstomo é boca de ouro. Ele fazia a mesma coisa. Ele sempre usava de coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver ou fazer nas pregações dele. Às vezes, São João Crisóstomo estava pregando e o pessoal interrompia a pregação dele com aplausos. Ele dizia, olha, vocês estão me aplaudindo? Eu quero ver vocês fazerem o que eu estou falando aqui. Aplaudir é fácil. Não é? Sim. Então, Jesus fazia isso também, ele usava. E nós vamos ver como ele usa aqui, somente na igreja de Laodiceia, esse tipo de recurso, né, na pregação. Então, começando aqui no versículo, nós estamos no capítulo 3 ainda, né? E no versículo 14, ele diz assim, começando a carta, Jesus diz assim, ao anjo da igreja, né, ao bispo da igreja de Laodiceia, escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ok, quem é? Quando Jesus se apresenta, você veja que em cada carta ele se apresenta de uma maneira. Então aqui primeiramente ele diz, isto diz o Amém. Aqui no Amém, num sentido de verdadeiro, de verdade. Né? O Amém, a verdade, o fim de todas as coisas, assim seja. O Amém, o verdadeiro. Aí ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. Então, nós já falamos sobre isso em outra carta, quando ele diz a testemunha fiel, Jesus é o único que pode testemunhar da verdade, porque ele é a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando Jesus diz assim, nunca ninguém viu o Pai, senão o Filho, né?
e a quem o Filho quiser revelar. Então ninguém viu a Deus, só quem pode dar testemunho de Deus verdadeiro é o Cristo. É o Filho. É o Filho. E por isso que nós sabemos de Deus, como Jesus, quando ele estava com os apóstolos, e o discípulo falou para ele: Mestre, mostra-nos o Pai. Ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então nós só vemos o Pai através do Cristo que se manifestou até nós. Por isso ele é a testemunha verdadeira. Ele fala as palavras do Pai. Por isso ele diz: eu falo o que ouvi do Pai. Ele é a testemunha verdadeira. Portanto, tudo que nós lemos na Bíblia, tudo que nós interpretamos da palavra de Deus, tem que ser cristológico. Porque ele é a testemunha verdadeira. Ele é a autoridade máxima nas Escrituras Sagradas. Não é? E aí ele diz assim: o princípio da criação de Deus. E aqui há um ponto muito importante, porque o Ário foi um presbítero do começo da igreja, século IV da igreja, e ele negava a divindade de Cristo. Ele dizia que Cristo era filho de Deus, mas não Deus. Não era Deus. Não era da mesma essência que o Pai. E ele usava isso aqui para dizer que Cristo tinha sido criado, o princípio da criação de Deus. Então, ele dizia assim: se ele é o princípio da criação de Deus, ele foi criado. Então, o que é criado não é Deus. Não é? E qual foi a resposta que os apologetas, principalmente Santo Agostinho, que ele acabou com o Ário. A resposta que eles deram, né? A resposta é a seguinte: isso aqui, se você não souber grego, você entra na conversa do Ário. Esse verbo princípio no grego é arquê. Arquê é usado no grego bíblico não no tempo passivo. Passivo, o que é? É aquilo que recebe só, ele não tem... Ele é usado no tempo ativo. Fazendo. Então, o verbo arquê, princípio, não é um princípio passivo, é um passivo ativo. Então ele está dizendo aqui que ele é o princípio, ele é o Criador. É isso que ele está dizendo. Cristo é o Criador e o Criador não é criado, né? Então o verbo estando no... E é interessante que no Novo Testamento a maioria todas as coisas que se referem ao ser humano, a nós, está num tempo passivo, mostrando para nós que nós não temos nada, não temos... Como se fala, nós não temos a mínima participação na nossa salvação. Ok. É passivo, nós recebemos a salvação de graça sem poder, não tivemos participação nenhuma. Deus decidiu e escolheu nos salvar. Agora, quando se refere a Deus, o verbo está no ativo, é ele quem faz. Então aqui o verbo arquê, princípio, está no ativo, dizendo ele é o Criador de todas as coisas. Entendo. Então ele está dizendo para eu sou a testemunha verdadeira, eu sou a verdade, eu sou o Criador de todas as coisas. Assim que ele se apresenta, né? E ele diz assim no versículo 13, no versículo 15: conheço as tuas obras, novamente, né? Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não é frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uau. Então aqui, forte. Como nós dissemos aqui no princípio que Laodiceia havia ali águas termais, né, e salobras, e eram usadas também na medicina. Então quando a pessoa tem algo ruim que está no estômago, o médico daria uma água dessa para a pessoa vomitar aquilo. Ok. Não é? E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que, para o bispo, que o bispo não tinha uma firmeza naquilo que ensinava. Havia talvez uma mistura de doutrina. Isso nós vamos ver porque esta carta aqui, ela tem uma ligação muito próxima com a carta de Paulo aos Colossenses. Né? Nós vamos ver lá em Colossenses, no capítulo 4, carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 4, versículo 16 e 17.
capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: Depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-as vós também. E aí depois ele disse: Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpres. E talvez podia ser ele que seria talvez o bispo, Né? o bispo de Laodiceia. Agora, qual era o problema aqui em Colossenses? Né? Veja no capítulo 2 aqui de Colossenses. No versículo 4. Veja o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses aqui. Ele diz assim: Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como reconhecesse a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então havia um problema de doutrina aqui em Colossenses, que Paulo estava preocupado. No versículo 16 ele diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras de coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade oculta aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Uau. Então, a carta aos Colossenses, Paulo fala: olha, faça que os Colossenses leiam essa carta também. Sim, porque é para eles também, né? Porque isso aqui é para eles. Então, provavelmente havia ali em Laodiceia uma certa mistura de doutrina. E quando você mistura água fria com quente, ela fica morna. E aí você vomita. Deus não aceita mistura. É Cristo fala assim, ó, Paulo fala lá assim, ó, estejam arraigados e juntos à cabeça, que é Cristo. Nunca, jamais saiam fora disso. Por quê? Porque isso é o que vai manter vocês na doutrina verdadeira, na doutrina cristã. Então ele diz assim, olha, se você fosse quente ou frio, oxalá você fosse quente ou frio, porque frio você pode beber. Sim. Né, que é algo firme. Que, eu lembro eu lembro uma vez escutando o pregador dizer isso, ele dizia assim, olha, ninguém toma um café morno, é ruim demais, gente, café morno. E água morna também ninguém toma. Sim. Aí ele dizia assim, olha, gente, morno, nem no inferno vai entrar, vai ficar na porta tomando sol e chuva o dia inteiro, nem o capeta que é ele lá, que é ruim demais. Meu Deus, que é isso? Mas o morno vai pro inferno, pode ter certeza, não é? Então, Jesus disse assim, olha, como você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca, eu não aceito. Não dá para engolir algo que é morno, algo que é misturado. Ah, velho, é forte. Jesus falando, né? Então, sim, ele diz, você tem que manter a sã doutrina, tem que ser são. Muita gente usa isso aqui para outras coisas, dizer que você é um crente fervoroso ou não é. Não, isso aqui ele está dizendo de doutrina mesmo. Sei. Que você não mistura as coisas, não é? Que negócio em cima do muro, ou vai ou racha, né? Não, você tem que ter uma doutrina você tem que ter uma direção, né? O que dá para beber é frio ou quente, né? Você não mistura as duas coisas, porque senão você vai misturar a doutrina, né? Sem sal. Sem sal, literalmente. Né? Então Jesus fala, não fala isso, você é morno. E o que fazia com essa o efeito? O efeito dessa mordida, o que causava a pessoa ficar morna, né? O que causava isso? Qual era a causa? Não é? Aqui na frente. Aí né? no versículo 17, Jesus vai dizer assim, dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, meu Deus, e miserável, ixi, e pobre, e cego, e nu. E nu, quer dizer,
Rapaz, O cara não é nada aqui. Não é? rapaz, miserável, pobre, cego e nu, e começou com infeliz. Olha a Rapaz. diferença que tem aqui Sei. ao bispo da igreja de Esmirna. Uau. Volta aqui lá atrás no capítulo 2, no versículo Pá, mas 8. o cara era pobre, Alfredo, de dinheiro, caramba. Aí não dá certo, Alfredo. Versículo 9, Ah. né, do capítulo 2. Sim, Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, sim. mas és rico. Essa é a palavra de Deus, né, rapaz? Agora aqui diz assim: Ah. dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Sei, pronto. Então aqui o que acontecia? Fechou a conta. Veja, devido Isso, ai, ai, à ai. prosperidade que havia ali em Laodiceia, Cegou mesmo, né, mano? o povo era um povo tão orgulhoso e era um povo tão rico, e a igreja era uma igreja rica, o bispo era um bispo rico, ele era diferente do bispo de Esmirna, era diferente de Policarpo. Sim. Policarpo era pobre, Sei. e Jesus falou, mas você é rico. Mas o bispo da igreja de Laodiceia era rico, era um camarada que tinha dinheiro, Sei. muito dinheiro. E ele dizia, ó, não tenho falta de nada, não preciso de ninguém. Não precisa de. Não, tô de boa, rapaz. Olha, você já imaginou isso? Isso leva ao esfriamento espiritual, a pessoa fica morna. Nós falamos a semana passada a respeito da pessoa que vem do Brasil e chega aqui Sei. e de repente ela começa a achar o que? Não, Sei. que encontrei o que eu queria, a prosperidade para minha vida aqui momentânea, não é? Sim. Isso faz com que a pessoa fique morna, né? E aí o que acontece? Todo o fervor espiritual começa a ir por água abaixo, porque a pessoa começa a se achar autossuficiente. Eu não preciso mais de Deus, não preciso de ninguém. Eu posso, né? Eu posso. Quando na comunidade nós precisamos somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo escrevendo dizia assim, olha, não pode a orelha dizer eu não sou parte do corpo, porque a orelha, porque a mão dizer que eu não pertenço a ti, porque não. Tudo está coligado e nós dependemos, somos dependentes um dos outros e todos nós dependemos de Cristo. E temos falta de um do outro, temos falta do irmão, temos falta até falta de coisas, de bens mesmo, materiais. Sim, com certeza, né? Uhum. Mas ele por causa da riqueza dizia, estou abastado, olha só, Uhum. rico sou. E estou enriquecido. Independente. E de nada tenho falta. Olha, não preciso de independente, nada. autossuficiente. Exatamente. Olha, aqui... Você acha que eu preciso desses irmãos que vêm na igreja aqui? Não preciso de nada. Não, aqui eu tô de boa, sou enriquecido e tal. Sim. Inclusive, arqueólogos acharam, né, muitas coisas interessantes lá em Laodiceia, né? Uhum. O tamanho das casas, o tamanho das coisas que eram feitas e igrejas que eram usadas nas casas, não é? Casas enormes. Sim. Né? Onde era a igreja, pessoal rico mesmo, pessoal de posse, não é? E nós vamos ver aqui para frente pessoal que ia para a igreja desfilando mesmo, moda mesmo, o negócio era feio lá, né? E o bispo dizia isso. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo. Eita, Alfredo, rapaz, olha só, Alfredo, meu Deus, né? Nós vamos encerrar aqui agora, no capítulo 17, você acredita? Vamos ter que encerrar, porque tem muita coisa. Ué, como é que é? Onde é que você falou? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Sim. Timóteo 6. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9. Olha o que Paulo diz, sim, escrevendo a Timóteo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. A ilusão e a confiança em uma coisa que não é confiável. Que perece, né? Que perece. Né? Então Jesus está dizendo para ele, sabe o que está acontecendo? Né? Essa sua prosperidade aí, ela não está sendo... Olha, veja bem, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui agora.
O problema do dinheiro, da prosperidade, ela ser usada com um propósito errado. Esse é o ponto. Exatamente. Tá bom? E você Então, pôr sua confiança nela. exatamente, como se ela fosse a solução da história, e não é. Ela é apenas uma ferramenta. Exato, uma ferramenta para a pessoa usar no reino de Deus. Uhum. E o bispo aqui, ele se achava assim. Falou, Já deu, né? Você viu que ele falou, não, rapaz, tu tá dizendo aí que você é o cara, meu amigo. Não, meu amigo. Não tem falta de nada, não. Para mim aqui, isso o que acontece? Muitas vezes a busca desenfreada por essa prosperidade financeira, por esses bens e o meio em que você está, faz você ter hábitos fúteis. Fúteis. Ele vai tendo vazio, você vai tendo cobrindo com algumas coisas. Vai cobrindo com coisas. Então, esses dias eu estava vendo na internet lá um vaso sanitário de ouro. Sei. Para que você precisa do vaso de ouro? Me diga, para quê? Ostentação, é tudo, um pouco de cada coisa, né? E aí, a pessoa vai enlouquecendo. Totalmente. Né? E tem coisas que nós não precisamos, não temos a necessidade daquilo, mas esse tipo de coisa, o lugar onde você vive, faz com que a moda, como nós vamos ver a moda que era aqui em Laodiceia, que era a capital da moda, sim, faz com que você use coisas que você não precisa. Não precisa. Né? Então, por exemplo, se você vê a história do relógio, tem um museu do relógio lá em São Paulo, é muito interessante ir lá para ver. Os primeiros relógios eram grandes, desse tamanho assim, e o cara usava pendurado no pescoço. Sei. E atrasava acho que uma ou 2 horas por dia. Atrasava muito por dia. Não tinha valor nenhum para hora. Mas relógio que atrasa não adianta, Fredo. Era ostentação usar ele aqui. Tá. Ele não era preciso, mas era ostentação. Quer dizer, eu não preciso, mas eu tenho que ostentar. Sim. Né? Por quê? Porque é a moda. A moda. Ok, então pronto aí. Então nós estamos aí encerrando esse episódio, né? Ok. Parabolando Podcast, a Igreja de Laodiceia. Semana que vem nós estaremos dando aí o episódio número 2, porque é uma igreja muito interessante, muita coisa curiosa foi falada hoje aqui. Você viu falar, olha, medicina, tá? Moda, comércio, falou-se sobre instâncias tipo hidrominerais, né? Uma cidade que tinha essa questão, e tudo isso Jesus usou para trazer essa carta e fazer esse comunicado a esse bispo que se achava, eu sou o cara. Tô bem na fita. Não precisa de nada, meu amigo, tá? Não precisa de nada, não. Fica de boa que eu tô aqui na minha aqui, não precisa de nada. É isso aí. Considerações finais, estamos nos despedindo. Ok, meus irmãos, então, a semana que vem, Jesus, ele nunca deixa de dar o remédio, né? Claro, ele dá ele aponta a ferida, mas ele fala, tem um remédio para essa ferida tua. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as coisas desse mundo são boas. Boas. Com certeza. Muito boas. Não tem nem dúvida, Fredo. Mas nós temos que sempre pensar o seguinte, nós somos totalmente dependentes de Cristo e dependentes um dos outros. Nós somos um corpo em Cristo e tudo que temos é para o reino de Deus. Sim, é o propósito. É o propósito do reino de Deus. Ok? Amém, então. Beleza? Então nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast, parte 2 da Igreja de Laodiceia, que é o nosso último episódio dessa parte. É o antes. E depois, nós vamos ter o depois. Tá bom? Sim. Nos vemos. Até breve. Bye, tchau, bye pra vocês.